Deus governa as mínimas coisas na execução do seu plano. A sabedoria de Deus e o seu poder alcança os menores detalhes da vida. Não somente o grande ponto, que foi o decreto do imperador, mas contemple também, primeiro, os requerimentos do censo. A gente sabe por fontes além da Bíblia que o censo tinha dois objetivos. Primeiro, para alistamento militar. O imperador queria saber quantos homens de uma certa idade havia nos seus domínios para compor o seu exército e obrigá-los a se alistar para a guerra. O imperador, para manter a paz, precisava ter guarnições, ele precisava ter um exército grande. Então, mas ele precisava saber quantos homens havia no seu império para poder compor o seu exército. Então, o alistamento, o recenseamento tinha como objetivo a prestação de serviço militar. Mas os judeus eram isentos. Os judeus eram isentos do serviço militar por uma concessão do imperador. Isso quer dizer que José não precisaria ter ido a Belém, mas tinha um outro ponto do recenseamento: pagamento de imposto. O imperador queria saber quem eram os homens que trabalhavam no seu império para saber de quem ele ia cobrar imposto. Então, se por um lado José não foi porque não precisava prestar serviço militar, ele tinha que ir porque precisava declarar o imposto de renda. Então, a providência de Deus era tal que o decreto tinha dois propósitos, e José foi pego no segundo. Ele tinha que ir para Belém, mesmo que ele não prestasse serviço militar. E tinha Maria. É interessante que somente na província da Síria havia o requerimento, porque ele podia dizer assim, então ele ia sozinho, deixava a mulher em casa. Mas somente na província da Síria tinha um requerimento que mulheres acima de 12 anos tinham que se alistar e pagar uma taxa. Só ali. E lá vai Maria, porque ela é maior de 12 e ela tem que, então, pagar a taxa em Belém, por isso ela vai. Essa é a razão pela qual José faz essa viagem com a mulher grávida, que a gente pode pensar, mas por que José fez essa viagem levando a mulher grávida? Por que ela não ficou? É porque naquela região, mulheres com mais de 12 anos tinham que se alistar porque tinham que pagar uma taxa também. A providência de Deus, dirigindo todos os detalhes para que o seu filho nascesse em Belém. Nascesse em Belém. Tinha também a questão da distância, o timing, né? O tempo em que Maria tinha que dar à luz. Quem sabe o imperador estava com aquela pilha de papel lá já há um ano para assinar, não é? E naquele dia coincidiu que era o dia de assinar o decreto, que coincidiu com o tempo da gravidez de Maria, que somado não 3 dias, mas 4 dias de viagem, ela daria à luz exatamente lá em Belém. A distância, como eu disse, lá de Nazaré para Belém são 10 quilômetros, sentido sul, 3 dias de viagem normalmente, 4 com a mulher grávida, ou 5, porque vai devagar, que coincide exatamente com a chegada, a necessidade de dar à luz. Note que o texto diz aí, no verso 6, estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias. Deus guiando tudo para que os dias dela se completassem exatamente lá em Belém da Judéia. Chega lá, a hospedaria lotada, a manjedoura sugere então uma gruta que servia de estábulo, e aí então se cumpre o que os profetas disseram a respeito do estado humilde, pobre e desprezado do Messias. Meus irmãos, Jesus disse que não cai um passarinho se não for a vontade de Deus. Diz que os cabelos da nossa cabeça estão todos contados. A providência de Deus alcança não somente os soberanos e reis mais poderosos, mas entra nos mínimos detalhes da vida. Para nós não há coincidências, não há acaso, mas há um Deus que governa todas as coisas. E mesmo que você não perceba, mas diariamente Deus está agindo e trabalhando na sua vida e no mundo ao seu redor, na sua família, na sua casa e na sua história. É nesse Deus que nós cremos. Não cremos